Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Rapaziada, perdemos essa guerra de braço para o Cruzeiro. Tínhamos todos nós uma expectativa de que o Colorado iria conseguir trazer Tite, repatriar o Tite com, mais uma vez, treinador do Internacional. E o Colorado, por todos os seus problemas financeiros e políticos e de bastidores, perdeu essa guerra para o Cruzeiro, que chegou com o poder de convencimento de calendário e de grana. E aí o Internacional, enfraquecido nesses dois âmbitos, perdeu essa guerra de braço. Inclusive o Cruzeiro já até anunciou o Tite como seu novo treinador. Agora é virar a página e o Internacional tem que partir para o plano B. E se tiver que partir para o plano C, assim será feito. E quem é o plano B, Matheus? Paulo Pesolano, técnico uruguaio de 42 anos, que, por ironia do destino, já treinou o próprio Cruzeiro, que levou o Tite, que era cotado para treinar o Internacional. Lá em 2022, Paulo Pesolano, uruguaio, treinou o Cruzeiro na Série B, subiu o time mineiro para a Série A, com aquela baita arrancada que o Cruzeiro deu na Série B, né? Foi disparado o melhor time da competição naquela temporada. No ano seguinte, foi até a semifinal do Campeonato Mineiro, perdeu, foi eliminado para o América Mineiro e dali ele deixou o Cruzeiro e partiu para a Espanha para treinar o Real Valladolid. Por lá fez até um certo trabalho, não foi muito longevo, deixou o time espanhol e recentemente estavam no Watford da Inglaterra, da segunda divisão do campeonato inglês. Por lá ele fez apenas 10 jogos e agora está desempregado. Ele está livre no mercado e o Inter adora esse tipo de negociação, né? O Inter adora contratar um profissional, seja ele jogador ou técnico ou dirigente, seja lá quem for, que esteja livre no mercado, porque aí não vai ter que pagar a multa e nem nenhuma rescisão. E aí, pelas informações que se tem, o colega Tim Langendorf, ele trouxe a informação que o Internacional iria se reunir na tarde desta terça-feira com representantes do técnico Paulo Pesolano. E aí os representantes, quem seriam os representantes do Internacional, Matheus? Né? Seria o Caco Sobrinho e o Felipe Dallegrave, que são aí os homens nesse momento que compõem a pasta mais ou menos diretiva do Inter, já que o Internacional não tem um diretor de futebol, o Internacional não tem um diretor executivo, o Inter não tem um vice-presidente, tem apenas o diretor técnico Abel Braga e o presidente Alessandro Barcelos. Então, na figura de Caco Sobrinho e Felipe Dallegrave, pela informação do colega Tim Langendorf, esses profissionais se reuniram com representantes do Paulo Pesolano lá no Uruguai, em Montevidéu, no Uruguai, para acertar os últimos detalhes e a qualquer momento o nome de Paulo Pesolano pode aparecer nas redes sociais oficiais do Internacional para ser um novo técnico e treinador da Casa Mata Colorada para os próximos desafios da temporada de 2026 do Esporte Clube Internacional. Nessa segunda-feira à noite, o próprio presidente Alessandro Barcelos anunciou de forma oficial, ele mesmo falou que o Internacional até quarta-feira, ou seja, vulgo amanhã, teria o seu técnico. Então, provavelmente o presidente Alessandro Barcelos já sabia que tinha algo muito encaminhado entre o Tite e o Cruzeiro, e aí ele iria se inteirar da situação e ele iria, a partir disso, partir para um plano B, e que, pelas informações dos colegas, Paulo Pesolano deve ser o novo técnico do Internacional. Esse nome te agrada? Tu gostaria de Paulo Pesolano treinando o Internacional? Qual é a tua opinião? Tua opinião que eu quero saber também sobre a nova patrocinadora master do Internacional, a Alfa, que vem, né, cometendo vários pênaltis no Internacional e na dupla Grenal. O Grêmio, inclusive, já desvinculou o seu nome, sua marca com a Alfa. E o Internacional deve ser o próximo a fazer essa situação. Por quê? A Alfa vem atrasando os pagamentos com o Internacional, assim como fazia com o Grêmio, mas sempre dava um jeito de quitar. E agora, a Alfa, no último dia 10, atrasou o pagamento no mês de dezembro, já estava em débito com o mês de novembro,
E aí, pelas informações que se tem, o Internacional deve entrar com uma rescisão e romper o vínculo com a Alfa. Lembrando que no início dessa temporada esse vínculo foi anunciado de forma oficial por 3 anos. A antiga patrocinadora Master, Banrisul, até continua como patrocinadora, mas não como patrocinadora Master. O Banrisul, como antigamente, pagava algo em torno de 30 milhões de reais. A Alfa veio para dobrar, quase que dobrar esse valor. O Banrisul pagava anualmente 30 milhões de reais. A Alfa veio prometendo pagar 50 milhões de reais anualmente por 3 anos. Ou seja, a Alfa teria mais 2 anos de vínculo com o Internacional, pagando mensalmente 4 milhões de reais por mês. E agora a Alfa ficou devendo no mês de novembro, no último dia atrasou o mês de dezembro, ainda não pagou até o momento que eu gravo esse vídeo. E aí, totalizando uma dívida de 8 milhões de reais. E caso uma rescisão de contrato aconteça, a Alfa terá que pagar, além dos 8 milhões que deve, mais 30 milhões que está estipulado em contrato. A situação do Internacional financeira não é boa. As notícias são as piores possíveis, infelizmente. O Internacional quase caiu para a segunda divisão. E as notícias políticas do Internacional também não são muito boas. As notícias financeiras não são boas. O Internacional está com uma fama de mal pagador e devedor no mercado. Então isso perde bastante na questão de convencimento para trazer treinadores e jogadores. Viu-se agora com o Tite. Vai ser difícil até porque o Internacional, na questão de calendário, não vai ter grandes competições para disputar. Então, reformular um grupo, por mais que seja necessário, vai ser muito difícil. E falando em reformulação de grupo e montagem de grupo, 3 jogadores devem, praticamente já que certo, deixar o Internacional. O primeiro deles, Oscar Romero, paraguaio, que se encerra seu contrato com o Colorado no dia 30 de dezembro, daqui a alguns dias, não deve ficar. E as informações que se tem é que ele está negociando a sua ida para o Cerro Porteño do Paraguai. O outro jogador que não deve ficar é o Alan Benítez, lateral direito, que também vai para o futebol paraguaio, para o Libertad do Paraguai. Ele que veio para ser uma válvula de escape, né, um suplente na lateral direito, né, do Internacional. Um suplente é o Brahim Aguirre, quando teve oportunidade de demonstrar seu futebol, não demonstrou absolutamente nada. E está deixando o Internacional e se dirigindo para o Libertad do Paraguai. O outro jogador que não deve ficar é Johan Carboneiro, onde se teve uma alta expectativa, o jogador que teve muitos problemas por questões de envolvimento tático com o Internacional, teve alguns outros problemas também, nos ajudou bastante na partida diante do Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez aquele golaço naquela dobradinha com o Ricardo Matias, mas o jogador não deve ficar por esses problemas e também pela questão din-din-din. O Internacional não tem como pagar os 4 milhões de dólares que o Racing quer se o Internacional quiser ficar com o atleta. O Racing foi meio taxativo. Ou paga os 4 milhões de dólares ou não tem negócio. O Johan Carboneiro é um jogador que anda muito valorizado na seleção na seleção onde ele atua. Então é um jogador que é muito complicado de se ficar na seleção, ele é que atua, né? Lá na sua seleção, ele pertence ao Racing, então não deve ficar no Internacional. Mas eu gostaria que o Carboneiro ficasse no Internacional? Qual é a tua opinião? Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. E até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!